As capitanias hereditárias. Elas foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses. Com a conquista, as terras onde hoje se localiza o Brasil passaram a ser uma posse de Portugal. Na época, a principal função das colônias era produzir riquezas para a metrópole, Portugal. Contudo, o Estado português não tinha recursos para explorar o território conquistado. Além disso, o território era constantemente ameaçado por ataques de piratas e por interesses de outros estados, como França e Holanda. Diante da ameaça constante de invasão das terras por estrangeiros, que também queriam explorar as riquezas do território e não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que dividia as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul. Esse documento foi assinado em junho de 1494. Então, em 1534, o rei de Portugal decidiu dividir o território americano em capitanias hereditárias. O território foi então dividido em 15 faixas horizontais e entregues a seus donatários. Donatário é a pessoa que aceitou ou recebeu uma doação. Aquela que recebia, na época da colonização do Brasil, um terreno para povoar, explorar e administrar. Senhor de capitania hereditária. Cada donatário recebia a sua capitania com a condição de explorá-la com seus próprios recursos, ou seja, utilizando seu próprio dinheiro. Entre as suas obrigações estavam defender a terra contra invasões estrangeiras, garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Essas capitanias hereditárias era algo que podia ser herdado por seus descendentes. Então, os filhos dos donos dessas terras podiam herdar essas terras futuramente. O governo geral, criado em 1548, foi uma alternativa ao fracasso administrativo das capitanias hereditárias, ou seja, as terras que eram herdadas decorrente do isolamento entre essas capitanias, da falta de interesse ou experiência administrativa de seus donatários, que eram os donos, e da resistência indígena à ocupação do território. A partir desse novo sistema, o governo português pretendia centralizar a administração colonial. Entre as funções do governador-geral estavam a criação de novos engenhos, a integração dos indígenas ao centro de colonização, o combate ao comércio ilegal dos produtos, a construção de embarcações, a defesa dos colonos e a busca por metais preciosos. Você sabia? São Vicente, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, foi a primeira vila formada no Brasil, em 1532. E que seu fundador, Martim Afonso de Souza, recebeu ordens do rei de Portugal para iniciar o plantio da cana-de-açúcar. Martim Afonso de Souza era um nobre militar. Em 1759, a capitania de São Vicente foi a última a ser destituída pela ação oficial do governo português, o que comprova que essas duas formas de organização administrativa conviveram durante certo tempo na colônia.